105 FM Futebol Club. Apresentação, o Weber Lima. 18h23, voltamos com o 105 FM Futebol Clube, na maior audiência do Rádio Esportivo. Deixa eu mandar um abraço pro Joelson. Ah, rapaz, Joelson, um abraço pra você do Chapadão. Ele falou que amanhã é o dia X lá no Chapadão de super promoções. Um abraço pra você, Joelson, sempre ligado no futebol que pega bem. Bom, Brasil pega a Argentina a partir das 9 da noite, aqui na 105 a partir das 8h30, com a narração de Hugo Botelho, os comentários de Celso Cardoso e as reportagens de Felipe Camargo. O técnico Dorival Júnior teve de mudar muito a equipe, né? Foram 4 alterações forçadas, né? O Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães que foram suspensos. O Gerson se machucou, o Alisson não pôde jogar, né? Por conta do choque de cabeça, né? A FIFA não permite, 6 dias após só de retornar ao gramado. Então, por conta disso, o Everton foi convocado, mas não vai entrar em campo. O Brasil deve ir a campo contra a Argentina no Monumental de Núñez com Bento, Wesley, Marquinhos, Wesley que ganhou a posição, né, lateral direito do Flamengo, Marquinhos, Murilo é aquele que jogou no Corinthians, e Guilherme Arana na esquerda, André, Joelinton e Rafinha, Vini, Rodrigo e Matheus Cunha. Já pelos lados da Argentina, ele não tem o Messi, né? Não tem também o Lautaro Martínez, mas vai ter o retorno do Depou. E deve ir a campo com o Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Rodrigo Depou, Leandro Paredes, Enzo Fernandes e o McAllister. Na frente o Thiago Almada, que saiu recentemente do Botafogo, e o Julián Álvarez, que jogava no River. Recentemente também o Julián Álvarez estará no comando de ataque do time argentino. E aí, Celso, a sua opinião em relação ao jogo e essa escalação de Brasil e Argentina? O Brasil segue ali com o meio de campo, na minha visão, muito aberto, e com André e Joelinton, que não são os titulares da equipe. Não é uma seleção brasileira que empolgue. Você tem na frente um trio que vive um bom momento. O Rodrigo talvez viva o melhor momento dele no Real Madrid. O Vini Júnior também é um jogador decisivo no Real Madrid. Falta ser decisivo para a seleção brasileira, que pese o fato de ter marcado o gol da vitória contra a Colômbia. E o Rafinha, um dos melhores jogadores do Barcelona, vive realmente uma fase muito boa também. Então, o trio brasileiro é bom. Agora, quando você fala no meio-campo, realmente é um meio-campo que, sabe, você tem André, você tem Joelinton, sabe? O André, ele teve um momento maravilhoso no Fluminense, mas foi um momento que a gente está falando de 2 anos atrás. Na seleção brasileira ele ainda não disse o que veio. E nem na Europa. E nem na Europa. A mesma coisa. Tá? Para mim até me surpreende tê-lo na seleção brasileira. A questão do Brasil é que é uma seleção que, apesar desses nomes que eu falei, não cria. É uma seleção que tem dificuldade para ficar com a bola, às vezes toca para lá, toca para cá, mas não tem profundidade, mesmo tendo um jogador como o Vinícius Júnior, mesmo tendo um jogador como o Rodrigo. Não é uma seleção que agrida muito, é diferente de outros tempos, quando você via a seleção avassaladora atacando os 90 minutos e fazendo tremer o adversário. Por que hoje a gente ouve muito que perderam medo para a seleção brasileira? Porque a seleção brasileira, ela não incomoda, não agride. Qual foi o grande jogo da seleção nessas eliminatórias? Talvez o primeiro, quando goleou a Bolívia, isso no comando do Fernando Diniz. Fora isso, sofreu com o Paraguai, jogando fora. O Paraguai, na época, estava nas últimas colocações. Contra o Chile, pior seleção, uma das piores seleções das eliminatórias. Não ganhou da Venezuela os 2 jogos. Não ganhou da Venezuela os 2 jogos. Sabe, então é uma seleção que tem sofrido muito e ganhou da Colômbia. Resultado é resultado, uma performance você tem que avaliar. Na Bacia das Almas, com gol nos acréscimos. E com pênalti Mandrake, um gol mal anulado na minha visão. Entende? Quer dizer, então não é diferentemente da Argentina. A Argentina não está jogando fino da bola, não tem o Messi, que faz uma diferença muito grande também, apesar do Messi já ser veterano. É um cara que você pode esperar algo, sabe, extraordinário numa partida, mas joga em casa, com uma campanha fantástica, com um trabalho do Scaloni de longa data. Então, para mim, a Argentina hoje ela é favoritíssima contra o Brasil. Lembrando, inclusive, que a Argentina vem de vitória contra o Uruguai fora de casa.
É verdade, Fora de casa, em Montevidéu. Então, a seleção brasileira que teve problemas contra Chile, contra Paraguai, contra Venezuela, com a Colômbia, que é um time melhor, ainda vai ter muitos problemas diante da Argentina. Hoje eu estive falando também, que eu tô falando com muita gente, Bigato. Hoje eu estive falando com o Evair, né? O Evair, grande nome do futebol do Palmeiras. Hoje era um cara que, pelo amor de Deus, esses caras aí que estão no ataque como centroavante da seleção brasileira, dá até dó, né? Falar de Evair hoje, os caras não engraxam nem, não limpam o cravo da chuteira do Evair hoje, o tal do João Pedro, coitado. Mas enfim, eu não tenho nada contra o rapaz, mas é um fato. E o Evair, Bigato, ele vê que o Brasil fica muito aberto no meio de campo, porque ele vê o Dorival obrigado a escalar esses 4 na frente. E aí ele acha que fica muito vulnerável a defesa brasileira com esses 2 à frente da zaga. Você concorda com o Evair, grande Evair, que tem uma história espetacular e que foi injustiçado na Copa de 94, não foi nem pra Copa, né? Aí foi o Viola, né? Na época. O grande problema do Dorival é porque ele desiste muito rápido das ideias de jogo dele. Por exemplo, na partida contra a Colômbia, quem foi o centroavante do Brasil? João Pedro. Cadê o João Pedro? Então. Então já mudou. Então você desiste fácil, tem que insistir. Se ele acreditou nessa formação que com o João Pedro e que está vivendo até um bom momento, o Brasil poderia ser mais eficaz, poderia insistir também na partida contra a Argentina. Até porque o Matheus já teve 200 chances. Não, e o Matheus Cunha, né, Bigato, que entra hoje no lugar do João Pedro. O Matheus Cunha. Ele não faz mais a função de centroavante na Europa. Ele já está jogando como armador, né? E assim, o Brasil não se acertou no centroavante. Já foi o Endrick, já foi diversos jogadores e não se acertou lá. Eu tenho convicção... Mas o Endrick foi bem, Bigato, nos jogos da Europa. Eu acho que até foi que bem. O Endrick deveria ser uma convocação automática na seleção brasileira. É um jogador jovem, precisa ganhar essa experiência, joga no maior time do mundo. Eu acho que ele, pelo menos fazer parte do grupo, ele teria que estar sempre, porque é um jogador que quando estava aqui no Palmeiras, ele resolvia jogo. Né? Então, se você dá um pouco mais de oportunidades, mais rodagem para ele na seleção brasileira, é um jogador que poderia acrescentar lá na frente. Mas essa escalação do Dorival e essa mudança constante ali na frente, eu fico com a convicção que o Dorival, ele preparou e está montado esse time esperando o Neymar. Qual que, no meu conceito, qual que é a forma de jogo dele? Ele vai colocar lá os 2 volantes, que é o Bruno Guimarães e o Gerson. Eu acho que isso está muito bem definido na cabeça dele. Vai jogar com o Rodrigo e Neymar no meio. E vai jogar com o Vinícius Júnior Porque ele imagina também que o Paquetá vai dançar no negócio lá de julgamento. E vai jogar com o Vinícius Júnior e o Rafinha na frente. Então, mas não é bem igual agora jogar. Tá jogando com 1 meia e 3 abertos. Sim. Então provavelmente vai colocar o Neymar para e o Rodrigo aberto, ou vai inverter. O Neymar ele vai jogar atrás, né? O Neymar não joga mais na frente, né? Então, e até na última Copa do Mundo com o Tite, ele fez muito esse papel de jogar atrás. Quando nasce o gol, naquele gol contra a Croácia, ele vem buscar a bola dos volantes e faz a tabela com o Rodrigo e com o Paquetá e faz o gol contra a Croácia. Mas assim, você precisa ter um plano B. Se você não tem o Neymar agora nesse momento pronto lá à disposição da seleção brasileira e com o centroavante não se acerta, você pode reforçar também o meio campo, né? Nada impede. E assim, eu acho que o Dorival ele desiste muito fácil ali do centroavante, porque a seleção brasileira ela muda muito de jogador, não tem um time, né? Aí fica muito difícil, porque você já está às vésperas da Copa do Mundo e você não consegue ter um time que está acostumado a jogar junto, como por exemplo, a Argentina tem a sua base, a Colômbia, você já sabe mais ou menos os 11 que vão jogar. O Brasil ele muda sempre, porque a cada convocação tem um jogador que se destaca. Aí como o técnico não tem confiança nenhuma, porque fica com medo de ser mandado embora, aí ele vai agradar. E aí ele convoca o jogador que o povo está pedindo. Então, isso assim atrapalha muito o trabalho da seleção brasileira. Não impede que você convoque o jogador que está em um bom momento, mas não para ser o titular. Ele vem, acompanha o grupo, tem oportunidade. Eu acho que faltou muitas oportunidades, por exemplo, em melhores momentos que o Rafael Veiga estava num momento mais eficaz dentro do Palmeiras. Eu acho que ele foi só passear
nunca teve uma sequência importante, e o Rafael Veiga, ele poderia ser uma opção de articulação no meio. Por exemplo, se não tá achando o centroavante, se você joga com o Rafael Veiga no meio, é um jogador que vai abastecer esses caras velozes na frente, né? Então, eu acho que o Dorival, ele errou nesses aspectos, de não manter um time, dar poucas oportunidades para o Rafael Veiga e para o Endrick, e eu acho que ele está muito na dependência ainda do Neymar. Eu acho que esse time ele montou em função do Neymar. E já falou isso na coletiva. E o Neymar não conseguiu reunir condições físicas e ele não consegue achar uma outra formação, né? Eu acho que o grande problema da seleção brasileira é esse. E falta, sabe o que na seleção brasileira? Um Felipão. Falta o Felipão na seleção brasileira. Por quê? No sentido de personalidade. Você sabe quando que o Felipão vai ficar agradando rede social? Torcedor de arquibancada. Não tô falando que o Felipão hoje. Tô falando na época, 2002, né? Do Felipão nos melhores momentos da carreira dele. Ele nunca... O Felipão não levou o Romário por causa de uma questão dele, e ele tava nem aí se as pessoas iam concordar ou não. É verdade. Então acho que falta um técnico assim, que tem uma personalidade mais forte. E você falou tem toda essa polêmica envolvendo o Rafinha, mas se a gente for pra Copa Libertadores da América, lá dos anos 90, em que o Felipão lá no vestiário, ele fala, e não vem com essa conversa que ele falou na preleção, porque ele falou, ele sabia que estava todo mundo gravando. Teve no treino também. Ele falou para todo mundo ouvir, que tem que ter raiva do Corinthians, e que tinha que dar porrada no Edilson, você lembra? Lembro. Lembra? É o que o Rafinha falou. Não é nada diferente do que o Brasil já fez. Sim. E com os próprios jogadores brasileiros. Boa, Bigato. 18 horas e 35 minutos para fechar o assunto seleção brasileira. Marcel Capretes, a sua expectativa para o jogo de um Brasil que não consegue fazer gol na Argentina desde 2019, Capretes. Parece mentira, mas não é. Desde 2019 o Brasil não faz gol nos argentinos, Capretes. E a Argentina é muito favorita hoje. Essa seleção, essa escalação que o Dorival vai mandar a campo, ela não me agrada em quase nada. Por exemplo, o Bento. O Bento não é goleiro de seleção. O Bento não é goleiro para a seleção brasileira. Tá lá na Arábia, no time do Cristiano Ronaldo. Goleiro mediano. Mediano demais. Eu sei que os dois principais, os dois melhores machucaram. Aliás, eles nunca conseguem jogar, hein? É incrível. Alisson e Ederson sempre, por algum motivo, sempre acontece alguma coisa. Sempre. Né? Mas enfim, ou um ou outro. Dessa vez os dois, porque o Alisson teve a pancada no jogo contra a Colômbia. Temos problemas graves nas laterais. O Wesley, poxa, e aí eu concordo com o Bigato da falta de convicção do Dorival. Era o Wanderson o titular, o Wesley entrou um pouquinho melhor, porque ele já aproveitou a seleção colombiana cansada. Mas nada justifica você trocar assim, de um jogo para outro, o lateral. Aí na esquerda o Arana, outro que não é de seleção. Outro que não tem panca, não tem pinta de jogador de seleção. Guilherme Arana, ele joga em outra rotação, pega. O Brasil não cria nada pela esquerda, nada. Porque o Arana joga travado, ele não acompanha o raciocínio, a velocidade, nada de quem joga ao lado dele. Aí os dois volantes, André e Joelinton, a mesma coisa. O Joelinton é um cara que tem que ser um terceiro meia, ele tem uma força de ataque muito boa. Para volante, ele é pesadão, ele é lento, ele perdeu a bola do gol da Colômbia porque ele demora um século para girar e ele tinha linha de passe para fazer ali, para trocar a bola, não conseguiu. E aí a gente vai depender dos três, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Matheus Cunha é outro que nem joga mais como centroavante na Inglaterra, o Dorival sabe porque ele acompanha e vai mudar de novo. Era o João Pedro na quinta contra a Colômbia e agora é o Matheus Cunha. Essa falta de convicção do Dorival de ficar buscando um time sem treinar, sem ter minimamente ali um tempo para preparar o time, está fazendo com que o Brasil não consiga jogar. Então, com tudo isso, a Argentina é muito favorita hoje. O Brasil tem que se preocupar, na minha opinião, em não tomar uma goleada. Porque vai ser isso, a Argentina, olha, é duro dizer, tá? E não é um complexo de vira-lata, não é sentimento de inferioridade. Futebol é momento, é circunstância. Já teve momentos que o Brasil foi muito melhor que a Argentina. Hoje, eles estão muito melhores que a gente. Pra mim, o Brasil tem que tomar cuidado para não tomar uma goleada.